O Santos Futebol Clube está rebaixado para a Série B de 2024. Gol do Fortaleza, gol do Lucero. O Fortaleza faz o segundo gol. O Fortaleza vai terminar entre os 10 do Campeonato Brasileiro. Numa presepada do João Paulo. João Paulo, no momento de desespero. O erro de passe. E aí o Lucero viu, estava sem goleiro, mandou pro gol. E o Santos está rebaixado para a Série B pela primeira vez em sua história. E o Fortaleza deixando o campo de jogo. Invasão de campo aqui na Vila. Bombas sendo atiradas. Rojões sendo atirados. O Voaden termina o jogo. Acabou o jogo. Acabou o jogo. São muitos objetos sendo arremessados no gramado nesse momento. Alguns jogadores do Santos conseguiram descer para o vestiário. Vários rojões sendo atirados nesse momento no campo, morteiros. A Polícia Militar reage. Terminou o Vasco fica. O Bahia também fica, né? Porque está metendo 4-1 no Galo. A arbitragem também vai embora. E a torcida do Santos arremessando muitos e muitos objetos. Infelizmente, uma cena que ninguém queria ver. Esperava-se muitas cadeiras sendo arremessadas, né? Esperava-se um pouco mais de resiliência, mas de fato essa torcida aguentou demais o que foi feito com ela nesses últimos anos, né? Nos últimos 3, 4 anos, né? Não é de hoje que o Santos caiu, não foi hoje que o Santos caiu. O Santos caiu em tantos desmandos que a gente viu ao longo dos últimos anos, em tantas decisões erradas, em tantos problemas para se montar a equipe, para se montar elenco. O Santos está rebaixado pela primeira vez em sua história. O Santos mancha a sua centenária história, uma história do time que deu ao mundo o ataque dos sonhos, que deu ao mundo o Rei Pelé, que nos deixou no final do ano passado. Não é justo com o Pelé que o Santos caia nesse campeonato. Não é justo com o Pelé que o Santos caia no Brasileirão Rei. E o Santos caiu no Brasileirão Rei. O Santos que vai ter que se reerguer a partir do dia 9, com uma nova presidência, com a eleição de uma nova chapa, com mais de 16 mil sócios aptos a votarem. O Santos precisa se reerguer. O Santos é muito grande para estar nessa situação, para estar se pendurando por tantos anos e finalmente cair em 2023 num destino que lhe parecia marcado. O Santos que não ficou o campeonato inteiro na zona de rebaixamento. Esta é a 12ª rodada que o Santos vai para a zona de rebaixamento. Nas outras 26 o Santos ficou fora. Mas o que vale é o final da 38ª. E o Santos está rebaixado, é o 17º colocado. Uma torcida que apoiou e apoia tanto. Contra o Bragantino mesmo tomando 3-0. Contra o Coritiba, a torcida ganhou o jogo contra o Coritiba, mesmo o Santos com um a mais durante tanto tempo. Uma torcida que não abandonou o time, mesmo tomando 3-0 contra o Fluminense na última rodada. Uma torcida que cantou até o fim, empurrou até o fim. E um time, Losete e Richarlison, que não conseguiu encontrar o caminho para se fazer o gol. O apito final aconteceu, o Voaden apitou o final do jogo. O jogo acabou, está acabado, o Santos está rebaixado. Olha, Guide, o Santos Futebol Clube não diminui 1 milímetro com o seu primeiro rebaixamento. Isso não é bajulação numa hora de dor, é no que eu realmente acredito que não acontece em disputas que são concluídas no campo. E essa disputa desse campeonato está no campo. O Santos caiu no campo, caiu porque errou muito, porque a sua gestão tratou o futebol muito mal, mesmo quando se tinha a sensação de que financeiramente a recuperação é importante. O futebol nunca foi bem cuidado, o Santos gastou muito dinheiro com jogadores, com treinadores, com dirigentes que não eram adequados para aqueles momentos, que foram escolhas ruins. Me trata mal o futebol como o Santos tratou, especialmente no momento em que você começa a olhar para os lados e ver um Fortaleza se fortalecer, e ver um Bragantino com uma parceira, e ver outros clubes que estão sofrendo, como Bahia e Vasco, que são SAFs e corriam também o risco do rebaixamento no último campeonato, mas com algum investimento. Então,
o pecado do Santos vem sendo cometido há muito tempo, mas o Santos Futebol Clube não diminui 1 milímetro. E o pacto que essa torcida fez de apoiar até o final não foi com essa gestão, não foi com esses jogadores, nem com esses treinadores que passaram. Foi com a camisa do Santos, foi com a história do Santos, foi com o símbolo do Santos. O Santos continua gigantesco como sempre foi, mas vai precisar estar forte, estar grande, estar atual, parar de fazer bobagem no futebol para poder disputar a Série B também no campo e voltar. No jogo de hoje, Guide, o Santos em nenhum momento esteve à frente. Todo o tempo ele passou precisando torcer para o Galo, torcer para o Bragantino. O Galo perdeu, o Bragantino perdeu. O Fortaleza, digno, como a gente tinha dito lá no início, que os times que estão com a vida resolvida nesse campeonato têm sido dignos, e o Fortaleza dignamente disputou a partida, venceu com merecimento, se aproveitando do desespero que tomou conta do Santos no final. Claro que a torcida do Santos não merecia, mas se a gente olhar do Vasco também não, a do Bahia também não. Que torcida merece passar por isso? A questão não é merecimento, a questão é que uma hora a conta chega e infelizmente para o Santos ela chegou. Chegou e espera muito que a próxima diretoria reconheça e entenda o tamanho dessa camisa, desse escudo. Guidi. Pois não. E por questões de segurança não vamos ter entrevistas, né? Nenhum dos lados. Por favor, Caputo e Murilo, fiquem bem, fiquem em segurança. Eu sei que vocês não vão conseguir sair daí agora, então fiquem aí no banco mesmo, porque muitas cadeiras ainda estão sendo arremessadas, a vila ainda está cheia. A gente tem muita gente ainda aqui na Vila Belmiro. Muitos torcedores catatônicos também, né? Não estão acreditando que isso aconteceu. A gente está vendo aí o choro do Lucas Braga. Vimos muito o choro do João Paulo, que por tantas vezes salvou o Santos e que dessa vez não conseguiu fazer isso. A gente viu ali também o Silveira, né? E a gente vai mostrar para você o momento do apito final, né? O momento em que termina a agonia do Santos e agora vai começar um calvário da Série B, né? Aí o momento em que tem a primeira invasão de campo, o Voaden olha, já entende que tem morteiros caindo, e aí o Voaden levanta os braços e termina o jogo. E acabou. O Santos está rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Com o Márcio Leonardo, com a polêmica toda do ato de indisciplina, que ele não aceitou, segundo apurações da TNT Esportes, do UOL e também do nosso GE. Não aceitou ir para a reserva, treinar entre os reservas no jogo contra o Atlético Paranaense. Chegou atrasado. Chegou só dentro do ônibus. O time todo já estava dentro do ônibus para ir para Curitiba, né? Ele e o Jean Lucas pediu desculpas. E agora a torcida grita time sem vergonha para o time do Santos. É uma queda inapelável do time do Santos, né? O Santos nos últimos 15 pontos fez 3 na verdade. O Santos não conseguiu fazer um gol na Vila por 3 jogos, né? Empatou em 0-0 com o Cuiabá, 0-0 com o São Paulo, tomou 3-0 do Fluminense. E Guidi tomou 3-0 lá na Liga Arena do Atlético Paranaense. Pois não. E agora o pessoal que está no banco de reservas, inclusive, né, do Santos, que foram agora para o campo, alguns jogadores colocam a blusa no rosto porque o spray de pimenta é muito forte aqui na Vila Belmiro. Porque no lado de fora a gente está ouvindo muito som de morteiro, né? Muito som de bomba sendo jogado. A gente está vendo aí também o Tomás Rincon, né? Que esse foi um cara que chegou, vestiu a camisa, meteu a faixa e caiu nas graças da torcida, né? Jogou inclusive machucado agora no último jogo, ele e o João Basso. Aí, ó, os jogadores do Santos com o nariz tapado por causa do spray de pimenta sendo lançado, né? A torcida não arreda o pé da Vila Belmiro, né?
Não arreda o pé da Vila. Tem gente ali, a organizada está ali atrás, né? Provavelmente esperando os jogadores passarem e irem para o vestiário, mas os jogadores também não querem descer. Você está vendo aí o Lucas Braga chorando do jeito que está, né? O João Paulo também aí pressionando os olhos. Também efeito do gás de pimenta. E agora também provavelmente o Santos vai pegar um gancho na Série B, né? Lembrando que ano que vem o Santos não deve jogar a Série B na Vila Belmiro, porque a Vila vai ser reformada, né? O Santos terá um estádio para 31 mil lugares aqui a partir do ano que vem. As obras começam já no primeiro semestre, né? E o Santos até isso vai ter dificuldade. Não vai jogar no seu alçapão, buscando voltar para a primeira divisão logo no seu primeiro ano de Série B. E aí, nesse momento, para você ver, né? Aqui a decepção, a tristeza, a raiva. E do outro lado, em São Januário, a festa do Verrete, a festa da torcida do Vasco. O Vasco escapa na última rodada com essa vitória por 2-1 contra o Red Bull Bragantino. E o Bahia escapou goleando o Atlético, né? 4-1. O Bahia que perdeu do América Mineiro na penúltima rodada. Entrava nessa rodada esperando que alguém não fizesse sua parte. O Santos não fez, o Bahia fez. E diante da sua torcida, o Bahia também se mantém na Série A. O único último grande momento do Santos foi a final da Libertadores contra o Palmeiras, com o Cuca no comando. Desde então foram 6 interinidades. Começa 2021 com Ariel Holan, um argentino, traz Fernando Diniz, depois traz Fábio Carille, depois outro argentino, Fabian Bustos, depois do Bustos o Lisca, e entre um e outro sempre o Marcelo Fernandes passando ali interinamente. Depois, quando sai o Lisca, fica o Orlando Ribeiro interinamente, o Marcelo não estava mais no clube. Aí vem o Odair Hellmann, vem o Paulo Turra, vem o Diego Aguirre, e o Marcelo Fernandes volta ao clube para ser interino de novo e é efetivado por causa de um começo muito bom. O Santos teve um desgoverno muito grande no futebol nos últimos anos, muito grande, e sempre olhando ou tentando repetir fórmulas de sucesso dos outros, sem se entender, sem se reconhecer, sem achar sua identidade. Deu certo um português lá, vamos trazer o Gesualdo. Deu certo um argentino aqui mesmo no Santos, o Sampaoli, mas de um estilo totalmente diferente. Vamos procurar outro, vamos achar o Ariel Holan, vamos achar o Fabian Bustos. O Santos deixou de se reconhecer nesse tempo e precisa voltar, porque o Santos é um clube de profunda identidade, de uma raiz muito grande, e tem o caminho para apresentar, mas precisa ter gente competente para entender esse caminho. Guidi, pois não. O único da delegação santista que sentou agora no banco é o Marcelo Fernandes, está isolado ali, chorando sozinho. O Marcelo pegou um rabo de foguete, né? Um grandíssimo de um rabo de foguete. De um clube que já vinha de 3 técnicos no ano, né? O último deles, o Diego Aguirre, ficando só 5 jogos. Numa direção, numa gerência de futebol de um Falcão que saiu acusado de importunação sexual, que saiu com a torcida lamentando muito a vinda do Falcão para o Santos, que não fez uma boa gestão. E o Marcelo Teixeira veio, aliás, Marcelo Fernandes, né, veio pela identificação que tem com o clube e que é muito grande mesmo, para tentar salvar o Santos e não conseguiu. E aí